Não sabemos exatamente como foram ou aconteceram certas coisas, mas podemos facilmente deduzir como não podem ter sido. Já é um avanço e tanto. Primeiro capítulo. O postulado. A hipótese da protogenia humana. Se você é do tipo machista, não vai gostar nada destas novidades, não é para você este conteúdo, nem para terraplanistas ou criacionistas, mas se é uma pessoa normal, pode dar um salto e tanto em seu repertório sobre a realidade, sobre nossas origens, nossos comportamentos e sobre a natureza. Vou lhe apresentar aqui uma hipótese disruptiva atrevida baseada em argumentos fortes e de difícil refutação. Para considerá-la é preciso isenção de espírito e afastamento de quaisquer amarras ou cercadinhos religiosos ou doutrinários. Sua aceitação implica em uma transformação radical de alguns conceitos e um salto em clareza na visão da realidade. Na verdade, sua aceitação pode criar uma nova realidade, porque seus argumentos são bastante consistentes. No final vai dar tudo certo e você vai poder chegar às suas próprias conclusões. Se discordar de tudo, sem problemas. Somos amigos, combinado? Vamos lá? Há poucas semanas um detalhe prosaico me atraiu a atenção, o fato de todos os homens ainda termos mamilos. Não sei por qual razão me fiz esta pergunta, e a busca por uma resposta minimamente defensável me tomou algum tempo e concentração. Uma longa reflexão teve início e acabou resultando na formulação da hipótese que agora apresento neste livro, a qual dei o pomposo nome de protogenia humana. Você já se fez esta pergunta? Pense em algo inútil, um pente para carecas, uma escova de dentes para banguelas ou um boné para mula sem cabeça. Quem sabe um par de chuteiras para o saci pererê? Pois é, os mamilos masculinos, ao que parece, podem muito bem entrar nesta relação aí. Por mais que me esforçasse nestas ponderações, não consegui identificar uma única função sequer para este atributo anatômico ainda universalmente presente no corpo dos homens, pelo menos por enquanto. Elemento estético. Apêndice para o futuro ou resquício ancestral? Difícil acreditar que a natureza fosse alocar seus valiosos e escassos recursos para criar um mero adereço anatômico, lembrando que por trás de cada mamilo há exatamente o mesmo e complexo sistema endócrino que nas mulheres, apenas atrofiado pelo desuso. Esta possibilidade não parece coerente com as leis da evolução, tais como as concebemos hoje depois do trabalho de Darwin. Nada impede, ademais, que os mamilos masculinos se tornem funcionais mediante estímulos mecânicos ou hormonais. Algo de importante deve ter acontecido no passado, portanto, para que eles tivessem sido criados, e pelo menos até um certo ponto, funcionado normalmente, como nas mulheres em lactação. Tanto me demorei nestas reflexões que passei a considerar a hipótese absurda de termos todos sido, em algum momento, fêmeas, os mamilos sendo apenas um remanescente anatômico desta condição, algo que tenha perdido a função ao longo do tempo e que estaria, por conta disto, em vias de desaparecimento por desuso, coerentemente com uma das leis de Darwin. Um processo, portanto, ainda em pleno curso, como parece ser o caso em relação a várias outras estruturas do atual aparato orgânico humano, como os dentes molares, o apêndice cecal, a vértebra coxígea, a membrana nictitante nos olhos, os músculos das orelhas e o mecanismo funcional que nos provoca arrepios, todas estruturas consideradas sem função, ainda que possam ainda exercer alguma função remanescente em nosso aparato fisiológico e funcional. A evolução, portanto, está em pleno curso em nós. Envolto nesta reflexão, e considerando procedente minha hipótese, fui levado a algumas outras dela derivadas e me confesso ainda atônito com as conclusões a que fui chegando a partir da reunião de vários elementos que me servissem de apoio e referência. Que existe nosso mundo, inserido em um universo quase sem fim,
que existimos nós, homens e mulheres, que fazemos parte deste mundo, nosso lar, e que somos bastante diferentes entre nós, do ponto de vista antropológico, ninguém pode duvidar. Assim sendo, quem teria aqui chegado primeiro, já que não é razoável supor que tenhamos chegado exatamente ao mesmo tempo, homens e mulheres, a este cenário exclusivo, passando a nos expormos, enquanto espécie em construção, às forças evolutivas? Para que os homens nasçam, é preciso um útero e todas as outras estruturas reprodutivas da mulher. Se não estiverem à disposição e funcionando muito bem, nada feito. Quando consideramos que na escala evolutiva as coisas costumam acontecer em longuíssimos períodos, medidos em nossa escala usual de tempo, logo percebemos que nela o que é considerado um salto pode ocorrer ao longo de, frequentemente, milhares de anos, ou até milhões, vez que os ritmos da natureza, neste particular, são extremamente alongados. Nosso universo parece ter surgido há cerca de 14 bilhões de anos, nosso planeta há 4,5 bilhões, e nele, a vida, há cerca de 3,5 bilhões de anos. A formação de nossa espécie parece ter tido início há cerca de apenas 3 milhões de anos, na forma de nossos mais antigos ancestrais presumidos, alguns australopithecus, aqui já falando em escala 1000 vezes menor, portanto, milhões e não bilhões de anos, e, finalmente, nossa espécie, tal como hoje nos apresentamos física e mentalmente, Homo sapiens sapiens, há cerca de meros 150 a 300 mil anos. Não custa aqui lembrar que nossa civilização não tem mais que uma piscadela de olhos neste contexto, um lampejo de 5 a 7 mil anos, com os sumérios, os egípcios, os indianos, os chineses e os gregos, fundada pelos povos que lhes deram origem. São escalas, portanto, muito dilatadas no tempo. Bastariam cerca de meros 15 a 20 anos de defasagem entre o surgimento dos homens e das mulheres para que nossa espécie tivesse se inviabilizado definitivamente e sua marcha evolutiva se tornado impossível, a se considerar nossos atuais hábitos reprodutivos. Nada indica, aliás, que nossa espécie já esteja consolidada como tal, como veremos mais adiante. Muito pelo contrário, nossos organismos ainda estão em plena formação e desenvolvimento, bastando algumas poucas observações da realidade para que possamos chegar a esta conclusão de forma inegável e contestável. Uma espécie em plena formação, como, aliás, é corriqueiro em todo o bioma terrestre em todos os cenários naturais. A existência das estruturas anatômicas que acabo de mencionar atesta esta possibilidade. Vendo esta questão por uma lupa que revele apenas um minúsculo recorte desta marcha evolutiva, parece óbvio que, pela extensão das diferenças entre machos e fêmeas, tanto na conformação anatômica quanto em assimetrias nos processos fisiológicos, psicológicos e comportamentais, entre outros, estas duas variantes tenham surgido em momentos diferentes no processo evolutivo, provavelmente décadas, séculos ou até milênios, pelo menos. Na verdade, arriscaria dizer que foram milhões de anos. O processo de formação do cromossoma Y, basicamente um X que perdeu mais de 90% de seus genes originais, só por si, já demandou alguns milhões de anos. Sabe-se que ele é o principal controlador de todas as características do macho, tanto as genotípicas quanto as fenotípicas, embora não seja o único locus dos genes relacionados à determinação do sexo. Talvez até das comportamentais, direta ou indiretamente. Em suma, alguém deve ter chegado aqui muito antes do outro, ou outra. Necessariamente. Ainda no terreno da lógica mais elementar, já que é impossível aos homens, na ausência dos sistemas reprodutivo e nutritivo funcionais nas fases iniciais da vida, se procriarem como variantes autônomas dos sexos, fica fácil deduzirmos que as mulheres tenham aqui chegado antes e que, ao longo de algum período de tempo, tenham se reproduzido por autofecundação, de forma autônoma, portanto. No máximo, de se intercruzarem com fêmeas capazes de gerar espermatozoides. Difícil imaginar o caso contrário, em que os homens tivessem aqui chegado antes e se reproduzido de forma autônoma,
sem o concurso das fêmeas da espécie. Seria ilógico seguir por este caminho, se não por outras razões, pela mera ausência de um útero que pudesse abrigar uma gestação normal. Logo, só por esta sequência de raciocínios simples, já podemos começar a desconfiar que as mulheres tenham pisado na Terra antes dos homens, provavelmente muito antes. Esta linha de pensamentos é uma das que me utilizo para defender este postulado, mas não a única. Muitas outras evidências de difícil contestação me levam a defender, agora de forma muito convicta e segura, que assim tenha sido, ao contrário do que prega o senso comum, a partir de mais uma das incontáveis bizarrices impostas à nossa civilização e à nossa ciência, de forma velada e subliminar, sempre astuciosa, pelas religiões, particularmente a católica, que, também no livro de Gênesis, como sempre, aponta para o lado errado, indefensável e confusamente. A ser verdade o que aqui postulo, ou constato, há muitos equívocos em pleno curso em nossa cultura e até em nossas condutas, comportamentos e crenças mais fundamentais. Há muitas contas que não fecham. Este é o tema central e a razão de ser deste livro, no qual, uma vez aceito o convite a esta reflexão, como almejo, me dedicarei a enumerar algumas das muitas importantes deduções e desdobramentos dela decorrentes, visando-lhe conferir utilidade e valor. A partir daí, muitas consequências virão à luz, a começar por uma possível explicação para a homossexualidade, sua origem e mecanismo, o que, só por isto, já justificaria todo o meu esforço em fazê-lo, e o seu em se deter nesta leitura. Para chegar a esta postulação, apresentarei algumas premissas, depois algumas conclusões, e, como disse, algumas das muitas decorrências da aceitação deste novo enredo evolutivo. Muitas e positivas serão estas decorrências. Um aprofundamento destas reflexões e imersão em suas bases estão apresentadas em outro trabalho meu, uma trilogia que apresento ao final deste livro, na qual, em uma série de ensaios de hermenêutica, enumero de forma mais completa estes alicerces, em uma cadeia propedêutica pretensamente pedagógica, sem nunca me afastar das verdades e ritos da ciência formal e do empirismo a priori defendido por vários e consagrados filósofos e pensadores, que doravante, aliás, terão que ser relidos e reinterpretados. Próximo capítulo: o dimorfismo sexual.